Boa noite, gente. Aqui é o deputado federal Fausto Pinato. Estamos aqui trabalhando, na rotina. Começar a votação daqui a pouco no plenário. Primeiro, dizer ao presidente que melhorou muito o discurso. Nesse sentido, acabamos de ver aí agora o ministro Mandetta falando que na China não deram prioridade, parece, para os pedidos dos nossos brasileiros. É que talvez estão aguardando ainda o pedido de desculpa do deputado Eduardo Bolsonaro, já que todo mundo entrou em quarentena e falou que o vírus é chinês, que não precisava da China. Então fica aqui uma dica, primeira dica, presidente, eu acho que é por aí para a gente ter esse apoio. Parabenizar o presidente Trump pela humildade, de ter voltado à questão da quarentena, de pedir ajuda também ao povo chinês. Bom, mas o que nós vamos falar aqui, primeiro parabenizar o ministro Mandetta, pelo grande trabalho que vem fazendo aí, alinhado com os governadores e com os municípios, dizer que é uma realidade, os americanos estão bastante infectados, já tinha passado essa informação antes do governo. Mas o que eu vim dizer aqui é o seguinte: presidente, sei da sua boa intenção, sabemos os governadores oportunistas, mas não podemos deixar canela, muitas vezes o erro é nosso. Mas eu participei ontem de um debate com vários empresários, mais de 50 empresários, representantes de classe nesse sentido. Eu acho que Vossa Excelência, que eu torço muito, sei que é uma pessoa bem intencionada, entendo que Vossa Excelência, quando falou que o país não poderia parar, talvez não tinha as informações necessárias, ou se tinha, errou, que não era o momento, porque nós estávamos na linha crescente, e como mesmo todo mundo está dizendo, ainda nós temos o kit necessário, máscara necessária, aparelhos respiratórios necessários. Mas o mais importante aqui é o seguinte: isso já está ultrapassado, já estamos olhando para frente, não somos cara de olhar no retrovisor. Mas, presidente, eu queria dizer uma coisa: o senhor tem que fiscalizar a economia. Eu estou vendo muita coisa, o ministro Guedes falando isso e aquilo, e não está chegando. Os bancos não estão respeitando o pequeno e médio. E querendo dizer, se nós não fizer a quarentena, esperar chegar essa questão do coronavírus, que a gente está preparado, nós podemos morrer da falta do remédio, falta de identificar nesse sentido. Então nós temos que esperar para chegar esses equipamentos para que podamos combater essa epidemia. Mas na questão da economia, volto a dizer, nós estamos vendo aqui que é o seguinte: é muito fácil falar para voltar a questão de abastecimento, mas eu queria saber o seguinte: qual programa que o Ministério da Saúde ou o Ministro da Economia está fazendo em parceria, por exemplo, com o Ministério da Agricultura? Estou vendo aí hoje postagem em redes sociais de Ceasa, de todo de São Paulo, de outros estados, Paraná, enfim, Minas Gerais, onde não tem o kit, não tem máscara, não tem álcool em gel. É importante o governo também estar olhando esses segmentos de abastecimento para que possamos, de certa forma, não deixar faltar o alimento à mesa do brasileiro. Mas o que mais está me indignando é que os pequenos e médios empresários estão indo nos bancos e não estão conseguindo a prorrogação das suas dívidas. A questão do BNDES, me desculpa, tá? Sortar fumaça, aliás, até para me dizer, mas eu fui ver, está pedindo 5% de juro mais taxa Selic e garantia real. Dispensar a questão da CND, presidente. Nós temos que dispensar a questão da CND para esse pequeno e médio. Nós corremos o risco, sim, no momento, na hora que o pico voltar, esse pessoal que foi instigado a voltar a trabalhar, ele está achando que ele tem uma mercearia que vendia 100, vai vender os 100, não, vai vender 30, porque ele vai ter o mesmo número de volume. Então nós corremos o risco da taxa de desemprego, sim, mesmo voltando. E penso eu que nós deveríamos usar, sim, as nossas reservas internacionais. Nós usamos reservas do BNDES para sustentar a Venezuela, tantos projetos da Venezuela, em Cuba, na África. Por que não agora ajudar o pequeno e médio empresário? Taxar, sim, olhar a questão dos impostos das grandes fortunas, dos banqueiros, nesse sentido, que aliás teve matéria há 3 meses, foram os bancos que mais ganhou dinheiro no mundo. Então, senhor Paulo Guedes, nós temos que fazer chegar na ponta, fiscalizar os bancos público e privado. Tá? O pequeno e médio empresário, de casa de show, que tem sua mercearia, que tem seu mercado, até o trabalhador braçal, quando voltar, vai ficar mais um mês, o cara não tem, o seu patrão não está tendo o rendimento que tem, vai acabar tendo demissão. É hora de nós socorrer o povo, sim. Fiz algumas anotações aqui, que eu acho que de suma importância. É hora de uma ampla aliança nacional dos poderes constituídos. O presidente da República, Congresso Nacional, Judiciário, governadores, prefeitos, devem empunhar na mão esquerda uma bandeira branca e na mão direita uma bandeira do Brasil, escrito Ordem e Progresso.
né? A pandemia está aí e deixou um rastro de destruição por todos os países que contaminou. E nós começamos atrasado. O Ministério da Saúde brasileiro, de ombro dado com os estados e municípios, estão fazendo um belo trabalho. Contudo, a ajuda financeira do governo federal para socorrer as empresas brasileiras ainda é tímida e muito lenta, comparada com a velocidade da deteriorização da economia das empresas. A hora do governo federal agir é já e agora. Fiscaliza o posto Ipiranga, o combustível não está chegando na ponta, presidente. Para evitar o fechamento das empresas e, consequentemente, o estouro de desemprego. Tem que voltar a trabalhar, mas garantir a folha de pagamento. Empurrar a dívida, abrir 24 meses aí de prazo, nesse sentido. O governo federal deve, volto a repetir, usar nossas reservas para manter o emprego do povo brasileiro. Os juros devem ser subsidiados e com carência para que os empresários tenham fôlego para pagar a folha de pagamento e não demitir e continuar com as portas abertas. O governo federal deve acertar as manjadas dificuldades, morosidades impostas pelo BNDES e as manobras de alguns membros do Ministério da Economia para que este banco deve ser fiscalizado e ser rápido no gatilho quanto aos empréstimos, juros subsidiados com carência, a perda de vista. Como disse, para Cuba, África, outros governos fez. O senhor não tem culpa do vírus, mas eu acho que esse momento de mostrar que o dinheiro é para o povo e para o trabalhador. Agora sim, é o interesse do povo brasileiro. Algumas observações aqui também relevantes. Houve demora na tomada de decisões, né? Volto a repetir, acho importante pedir desculpa para a China. Unânime a opinião entre os empresários que o governo precisa urgentemente criar mecanismo financeiro para atender pequenas e médias empresas que representam 70% da força do trabalho. Muito bonito. Vamos voltar a trabalhar. Ótimo. Vamos garantir, né, a folha de pagamento. Não adianta voltar a trabalhar, aumentar o risco de infectação e também não conseguir girar a economia, porque daqui 1 mês, 2 meses não tem dinheiro para fazer folha de pagamento. Com a crise provocada pela prisão, as empresas pequenas e médias ficaram totalmente descobertas. Essa é a verdade, já estão no prejuízo. O empresário não tem caixa para bancar 2 meses de salário e vai iniciar as demissões. Da mesma maneira que eu avisei o governo que nós deveríamos ser antecipado à questão da epidemia, estou alertando mais uma vez a questão da economia. E lembra, a economia já não estava vindo bem, nós não tínhamos um plano econômico. Há um temor generalizado de se instalar o caos do país, com saques e crimes em série. Dizem eles que o governo está basicamente atendendo o setor bancário, o mais robusto e preparado para esse tipo de enfrentamento. E essa é a verdade, presidente. Aliás, já te entreguei relatório em mãos, tem que tomar providência. Outra queixa dos empresários é a lentidão do governo instalar medidas que possam flexibilizar a tomada de capital no sistema bancário. Liberação de depósitos judiciais para a empresa, utilização de fundo de garantia para impulsionar pequenas e médias empresas, prorrogar por 3 meses os vencimentos dos empréstimos bancários sem cobrança de juros, crédito com carência de pelo menos 24 meses, prorrogar para 10 meses o seguro-desemprego, igual nos EUA, já copia tanto, vamos copiar. O sentimento desses empresários, até agora, as medidas não saíram do papel. Paulo Guedes abusa do proselitismo político enquanto mantém o olhar sobre os banqueiros. De novo, sobre os banqueiros. É impossível dar satisfação apenas aos banqueiros. O governo precisa entender que em 2018 e 2019 as empresas apenas se financiaram. Não há medida nenhuma postergando o pagamento de dívida. E os bancos estão aumentando os juros. E o coitadinho na ponta vai no banco, os bancos não estão sabendo de nada que é para fazer para eles. Não há política para empresas pequenas, médias e nenhum banco está preparado ou orientado nessa direção. O sistema da Caixa Econômica Federal é draconiano, antigo, defasado e inoperante. O governo até agora não sabe como vai distribuir o dinheiro e já estamos às 2 semanas de pandemia, prestes a chegar ao caos, sem a chegada do kit, sem aparelho respiratório e o trabalhador incentivado a ir trabalhar sem uma garantia. O dinheiro é nosso, presidente. Tem que garantir o pequeno e o médio. O plano de PG são voo de galinha a serviço dos banqueiros. E as pessoas já estão descobrindo que o posto Ipiranga não tem combustível, não sabe conduzir políticas públicas mínimas e sociais. Temos que usar nossas reservas sim, para colocar a economia para funcionar. Como Vossa Excelência bem disse, a estratégia é correta, mas a fala e o tempo de agir sempre inoportuno.
É para isso que serve o Fundo Soberano. Falta planejamento estratégico, coordenação equipe governamental. É fundamental a suspensão da dívida pública dos municípios, ao exemplo que ocorreu para os estados. Também sou a favor de diminuir o salário de legislativo, executivo, judiciário, que se cancele as eleições e use parte do fundo, ou fundo inteiro, melhor, para que seja usado o combate ao coronavírus. Que nós podemos também cortar parte do orçamento do TSE, que como não vai ter eleição, dá uns 4 bilhões, que é uma proposta inclusive do senador Ciro Nogueira, para que possamos usar no combate à pandemia. Essa dívida é de todos nós, mas eu espero, humildemente, que a hora é hora de união e dizer, presidente, torço por Vossa Excelência não tem culpa do vírus, né? Muitas vezes pensando na questão econômica, mas falta de estratégia, é momento de equilíbrio. Equilibrar o combate à epidemia sem deixar a questão de abastecimento. E volto a dizer, setores de abastecimento, CEASAs do Brasil sem equipamento, não tem um kit de coronavírus. O agricultor na ponta também não. A Associação de Caminhoneiros tem que receber isso, dá para os caminhoneiros fazer esse exame nas estradas. Essa é a verdade. E usar o Fundo Soberano para pagar a conta. Meu muito obrigado, torço pelo Brasil, tamo junto e não liga para os governadores oportunistas. Você é o líder, lidere com paz, sabedoria e equilíbrio. E mais uma vez, peça desculpa à China. Obrigado.